a presença de cada um que está aqui nos visitando. Eles são sempre bem-vindos. As portas estão abertas. Jesus tem algo especial para vocês, que é a vida eterna com Ele, salvação, céu eterno. E o propósito, o objetivo de tudo na igreja é para vocês, para nós. Às vezes a igreja está mudando um pouquinho de rumo, levando para outras coisas, mas a verdade é que tudo é para as pessoas, para as vidas, almas, porque o Senhor quer almas, quer vidas, quer família. Nós vemos as crianças louvando, irmãos, palavra. É isso que Deus quer. É muito feliz quando tem almas sedentas, quando você confia alguém que também tem a palavra. Porque você é precioso para o Senhor. Aleluia! Agradecendo aí, irmãos, você estava sentado, está um pouquinho em pé, ao nosso evangelista Vanderlei, nosso esposa. Ele falou sobre o coração de doar essa mesa. E nós somos gratos para a obra do Senhor, sobre o coração. Ele trabalhou, ele que fez, ele trabalhando. A madeira não, a madeira com o Senhor, Deus que fazer. Aleluia! Glória a Deus. Juntou, fez o trabalho. E toda a igreja amou, ficou muito bonito. Nós apresentamos ao Senhor e agradecemos por tudo. Deus abençoe, Deus prospere na sua vida. Aleluia! Os irmãos têm cooperado. O bom nisso a gente sabe também, a família tem cooperado. Sempre tem cooperado ali, um aguinho, um negocinho, ajudando. Toda a igreja. Então, se a gente for agradecer, os irmãos têm feito a obra, trabalhando. A gente agradece todo o coração das irmãs que têm orado, têm feito a obra. Deus abençoe todos vocês. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, amém. Concedemos de glória. Agradeço em nome da Assembleia de Deus, o Ministério Público da Igreja. Eu leio com vocês o capítulo de número 17 do Evangelho que o Senhor permitiu Lucas escrever. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 32, para a glória do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você que contribuiu, ofertando. Deus abençoe você que ofertou com alegria, você que hoje não ofertou, mas vai ofertar para a obra do Senhor. Deus te aleluia, abençoe, glória a Deus. Porque tudo é com alegria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, se você tiver sempre esse vontade no coração como você está para a palavra, você sente Deus na sua vida. Você entra, você a gente tem costume de falar assim: olha, irmão, deixei os problemas lá em casa, deixei do lado de fora. Mas Jesus fala assim: não, deixa os problemas na presença de Jesus, que Ele vai fazer o poder. Olha, Deus, todos nós temos problemas, passamos por tudo, mas entrega para Deus agora. Confia nisso, Senhor. Está nas tuas mãos. Olha, eu quero ouvir a tua palavra, quero alimentar. Eu sei que o Senhor está falando através desses louvores. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, Ele fala comigo e com você. Versículo de número 32. Não vou estender aqui o texto muito, porque as horas passam e nós estamos aqui num banquete maravilhoso que é a Santa Ceia. Mas eu quero ler só o versículo de número 32 para a igreja. Toda a igreja, vamos ler o capítulo de número 17 de Lucas, versículo 32. Quando eu falar 3, todos nós lemos. 1, 2, 3. Sente, por favor. Oração. Eu quero agradecer. Alguém escutou? Leu, entendeu? O que a palavra de Deus falou? Lembrai de quem? Mas isso não aconteceu já há muitos anos atrás. O Senhor Jesus Cristo mandando lembrar para nós, porque essa palavra aqui Jesus falou para a igreja, que eram os discípulos que estavam com ele. A igreja, os discípulos estavam com ele, como se lembrai da mulher. Mas, irmãos, o Senhor falar isso já aconteceu
tempos atrás o Senhor manda lembrar, mas por quê? Então é muito importante que cada letra, cada capítulo, cada versículo da palavra de Deus é importante para nós. Tem algo importante. O Senhor com certeza falou algo maravilhoso. O que ele está falando aqui é sobre a vida dele, a presença dele, o reino dele, a glória dele, o poder dele. E com certeza ele nos fala para lembrar da mulher de Ló, porque tem algo que aconteceu ali que nós precisamos lembrar. Então nós vamos voltar no livro do Gênesis e lembrar da mulher de Ló. Nós vamos meditar um pouquinho. Eu quero só que você vá meditando no texto, na palavra, abrindo o teu coração para entender de uma forma assim, irmão, simples para nós entendermos a palavra do Senhor. Não é complicado não, irmão. Às vezes a gente tem a Bíblia por nossa, mas eu não estou entendendo nada. É simplesmente porque às vezes nós lemos, não pedimos a direção do Espírito Santo, não aprofundamos, não dobramos o joelho, quando o Senhor revela a tua palavra. Deus vai revelando a sua palavra e tem muitos estudos maravilhosos que fala o texto para nós. Então esse texto, o próprio Senhor falando para os seus discípulos, a igreja que somos nós hoje, eu e você, a igreja do Senhor, nós temos aqui o templo, né? Falando, vai à igreja, vou para a igreja. Na verdade é templo, a igreja somos nós. É verdade, aleluia. A igreja do Senhor, glória a Deus. E o Senhor temos que estar como igreja, com o seu povo. Olha que maravilha ser templo do Espírito Santo. Nós louvamos a Deus porque o Senhor fala esta palavra e nós vamos meditar. Ló era filho de quem? Arã, irmão de quem? O pai de Ló? Abraão. Mas quando você vai ler a história, Arão, pai de Ló, morreu muito cedo. Então Abraão, seu tio, cuidou de Ló. Então Ló cresceu ouvindo a palavra, vendo Abraão, a vida de Abraão. Então ele cresceu aprendendo as coisas de Deus, a palavra do Senhor nosso Deus. E com certeza que todos vão fazer, constituir uma família. No texto, em nenhum lugar nenhum você vai achar o nome da mulher de Ló. Eu não sei, o Senhor que sabe por que ele não colocou no texto, não tem. Alguém sabe o nome da mulher de Ló? Eu também não sei, porque não fala. Eu não vou criar nome para ela, nem você. Se a Bíblia não está falando, é porque algo o Senhor tem aqui. Mas eu vou entender a palavra que ele colocou a olhar para ela. E nós vamos então meditar um pouquinho nesse texto. Lembrai-nos desta mulher, que é a mulher de Ló. Então vamos lembrar dela agora. O Senhor concedeu o quê? Abraão sair da sua terra e andar, porque tinha promessa para Abraão. Mas na saída de Abraão da terra do Caldeus, teve o seu sobrinho e a sua família, a esposa, Sara, e tantos quantos, né, os seus criados, quando ele seguiu a estrada de Deus abençoando. E essa família estava com ele, nosso sobrinho também, com certeza ele casou, mas não se fala o nome dessa mulher. Mas nós, lendo, e quem lê a Bíblia, e quem está estudando sobre a palavra do Senhor, vai entender bem, porque às vezes, se eu não estudava, eu já ouvi falar em Ló, a mulher de Ló, se tornou uma estátua de sal, se é conhecida em todo mundo, em todo lugar. Mas o Senhor Jesus então fala para lembrarmos dela, e essa mulher vai trazer para nós o que aconteceu com ela, 3 coisas importantes que nós vamos aprender nesta noite. Se é um culto de Santa Ceia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos em comunhão, nós estamos aqui santificando as nossas vidas, nós estamos cada dia nos preparando para encontrar com o Senhor. Aleluia! Para encontrar com o Senhor, para irmos subirmos aos céus. Maravilha! Nós temos que ter uma vida, o ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então quem crê, aí
continua firme e é salvo na presença do Senhor. Aí ele participa do corpo e do sangue do Senhor. Aí as pessoas falam, não, a igreja é percepção, a igreja não precisa ser assim. Então, não é nada disso. A gente recebe todo mundo, abraça todo mundo. Entra quem entrar na igreja, a gente abraça. Mas agora a salvação é individual, é com Deus. Tem que ter santidade. Já pensou, se fosse salvo de qualquer maneira, seria tão fácil. Se as coisas fossem ser um médico, se fosse tão fácil, não precisava estudar. Se eu fosse tirar minha carteira, fosse só chegar lá e falar, não, está aqui me dá minha carteira, eu tenho que estudar. E todas as coisas a gente sabe, irmão, que tem um processo. E a salvação também, irmão. Verdade, Deus. A salvação da nossa vida com Deus é um processo. Você aceita Jesus, você confessa Jesus, você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. É um processo. Você batiza e você passa a participar do corpo e do sangue de Jesus. Comunhão com Deus, isso é lindo. Porque antes não tinha, mas agora temos. Então nós estamos falando de um processo. E aquela mulher passou por um processo. E nós sabemos então que os animais de Abraão e Ló, Deus prosperou tanto eles, que já não estavam mais juntos. Os animais estavam ali no meio e os pastores deles já estavam brigando com o outro. O pasto é nosso, o pasto é seu, e aquela confusão. Então Ló tinha suas ovelhas, seus gados, e Abraão também. Foram bem próximos, Ló e Jesus. Então eles tinham que dividir, porque já não estava dando onde eles estavam. Mas Abraão, sempre usado por Deus como bom testemunho, um homem de Deus, um homem que Deus separou. Ele não olhava a beleza do campo, ele não olhava, irmãos, as condições, ele sempre estava com a visão de Deus. Então ele foi um homem vencedor, um homem que quer a visão de Deus. Ele não olhava para os pastores, ele não olhava para o irmão, ele não olhava para qualquer pessoa, ele olhava para Deus. E quando você olha para Deus, irmão, você fica firme. Aleluia. Quando você olha para Deus, você tem fé. Quando você olha para Deus, você conquista, você é abençoado, você é próximo, você é feliz. O Espírito Santo habita na sua vida. Então ele conseguiu, venceu, porque olhando para o Senhor. Porque se ele olha para as campinas, ele falava, olha Ló, eu vou para essa e você vai para aquela. Não, mas ele falou, você escolhe Ló, seu sobrinho, você escolhe. E Ló escolhe o quê? Ele olhou já diferente para o mundo, para a campina, para as coisas bonitas. E ele olhando, ele escolheu ir para um lugar que era bem bonito, mas lá de uma cidade chamada Sodoma. Mas quando vai falar a história de Sodoma, Sodoma era próspera, abençoada, e tinha muita fartura. Tinha tanta fartura que o povo negava, dava aos pobres. Uma das coisas que Deus abominou Sodoma, lá tinha pecado demais. Então vamos falar um pouquinho como que era Sodoma. Mas foi uma das coisas porque eles eram próximos, tinham muito alimento, mas eles não ajudavam os pobres de forma alguma. Deus já foi irado com isso. Não foi só o pecado que nós sabemos lá que teve lá, das coisas que tinham acontecido, mas o pecado que ele era próximo e não ajudava ninguém não ajudava. Irmão, e crente que não ajuda, crente que não ora, crente que não pensa nas coisas de Deus, Deus não se agrada. A gente pensa que é só eu ter Deus, né? A gente pensa, não, tem Deus, tá bom, não é, meus irmãos. Eu tenho Deus, eu tenho que dar testemunho, eu tenho Deus, eu tenho que orar com Deus, eu tenho Deus, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que respeitar, e eu entro, eu saio, as pessoas me veem diferenciado, porque eu tenho Deus, né? Eu tenho Deus, eu tenho Deus, Deus é comigo. Será que está mesmo? E assim a cidade de Sodoma pensava, e Deus olhando para o outro lado, não, você do jeito que estão as situações, não é desse jeito. Então Sodoma era rica, bonita, fértil, perto do mar. Diz que era muito linda a cidade, e ali tudo parecia um jardim, tão bonito que era.
Mas veja bem, mas ela se tornou uma cidade violenta, profana, depravada, imoral e não ajudava os pobres. Olha, irmãos, a cidade que foi destruída, foi para lá que foi Ló com sua família. Ele escolheu ir para lá, mas ele não escolheu certo, escolheu. Era uma cidade próspera, era uma cidade, irmão, rica, era uma cidade que tinha muito alimento, mas ele escolheu certo, irmão, pensando no material. Mas quando veio o espiritual, ele escolheu errado. Não tinha Deus. O que adianta? Cidade próspera, cidade com riqueza, cidade com alimento, mas Deus rejeitando. Foi bom para ele financeiramente. Ele ficou bem, irmão. Ló ficou bem lá em Sodoma, mas a família foi destruída. A sua vida espiritual foi destruída. Então não adianta, irmãos, meus amigos, igreja. Eu sei que nós queremos bem, que nós queremos fartura, que nós queremos prosperidade, que nós queremos trocar de carro todos os anos, que nós queremos, irmão, tantas coisas. Glória a Deus, aleluia. E não é pecado querer. É, Deus. Mas o problema é, será que Deus está nisso? Será que Deus está? E não é que a igreja nós temos que entender. Então, na visão dele, um lugar bom, um lugar que tem alimento, um lugar que tem muitas riquezas, eu vou para lá. Mas o espiritual dele tinha acabado, a vida dele tinha acabado, porque não prosperou. A família estava ali, tinha riqueza, foi respeitado. A história diz que ali, quando os anjos chegou para avisar para ele que destruir, ele estava na porta da cidade, e só ficava na porta da cidade que era bem situação, onde tinha um comércio, vendia, comprava, então ele era bem de situação. Mas a vida espiritual de um homem que cresceu junto de Abraão, ouvindo a palavra, vendo os testemunhos, vendo a fé de Abraão, cadê esse homem agora? Já estava numa cidade próspera, uma cidade rica, mas uma cidade má. Agora, irmão, pensamos nós, por isso que Deus falou, lembra da mulher de Ló, porque mais na frente nós vamos entrar no detalhe que era o que? Se transformou em estátua de sal, diz a história. Mas nós vimos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que quando Ló decide mudar para Sodoma, foi uma ótima decisão que financeira, veja isso, irmão, mas uma péssima decisão familiar. Olha a sua decisão, olha as suas escolhas, olha quando você vai escolher. Não, estou bem, eu tenho, eu tenho muito dinheiro, eu estou prosperando, eu estou. Mas a sua vida espiritual e a sua vida com Deus, e Jesus, onde ele está? Jesus estava longe de Sodoma. Ou por quê? Porque ele tirou os olhos do Senhor, ele já não olhava mais para Deus, ele olhava para as riquezas, para a fartura de Sodoma, esqueceu, e vai debilitando, e vai se tornando um Ló sem a presença do Senhor, sem o temor de Deus. É assim a nossa vida. Quando eu saio da presença do Senhor, aí eu não acho força para voltar, aí, irmão, eu falo pelas coisas ali na palavra, aí eu não vou perceber porque eu estou distante do Senhor. Mas quando eu estou com o Senhor Jesus, eu estou ali glorificando. Eu convido alguém para a igreja, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou fazer a obra, eu vou falar em Jesus, aleluia. Por quê? Porque eu estou andando com Deus. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Mas a história continua falando, então, para nós chegarmos nos 3 pontos, é muita coisa, mas vamos resumir. Chegar nos 3 pontos importantes, irmãos, que o Senhor nos manda lembrar da mulher de Ló, lá no livro de Lucas, coisa de muitos anos, lá no livro de Gênesis, aconteceu agora o Senhor, mas o Senhor é Deus poderoso, Ele sabe a nossa hora. Ele fala, você está lembrando dessa mulher? E aí a história nós começamos a entender por que o Senhor manda lembrar dessa mulher, porque Ele fala, olhe só para Deus, olhe só para Jesus. E agora vem os anjos na presença de Ló,
Sodoma e Gomorra e outras cidades aqui vão ser destruídas. Vão ser destruídas, você tem que sair imediatamente. Mas o coração dele estava lá com a família, foi uma dificuldade, porque ele tinha que construir o lar. Mas o Senhor, pela sua bondade, por quê? Porque o Senhor falou que ia destruir. E Deus falou: olha, se eu achar 10 justos nessa cidade, eu não vou destruir essa cidade. Olha, irmãos, se eu achar lá em Sodoma 10 justos, eu não vou destruir. Aí 50, 40, 30, 20, 10, não achou, então a cidade foi destruída. Então por isso o Senhor falou: sai da cidade, porque vai ser destruído. Aleluia, Jesus. E o Senhor então, irmãos, dá essa oportunidade, fala para ele, aleluia, sair daquela cidade com a esposa e com as filhas. E ali nós sabemos que eles estão, irmãos, ouvindo ali os anjos falar, mas aí voltaram, querendo ficar na cidade, porque construíram tudo ali, ia ser destruído, ia perder tudo. É melhor nós perdermos coisas aqui na terra que o reino do céu. Verdade, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É melhor, irmão, talvez nós tenhamos aqui na terra, porque tem muitas coisas e não ter a salvação. É melhor nós construir mais coisas lá no céu do que aqui na terra. Estamos construindo tanta coisa aqui na terra, estamos construindo aqui tantos bens. Glória a Deus, não é pecado, mas enquanto você não constrói lá no céu, irmão, a sua vida não está indo bem. Constrói uma vida lá no céu. Uma base lá no céu, onde vem o vento, a tempestade não vai cair. Por que, irmão, que as pessoas então caem? Porque o alicerce não foi bem feito. Tem construtores aqui, pedreiros, pode ter, o Raimundo não é pedreiro, mas ele tem que fazer, construir, mas ele tem que ouvir como os irmãos, como nós entendemos. Tem que ter uma base sólida. Aleluia, Senhor. É isso que está falando, tem uma base sólida. E a base sólida é só em Jesus, é em Deus, onde você vai firmar a sua base. Porque vai chegar um momento que você vai olhar para o lado direito, esquerdo, frente, trás, você vai procurar solução, socorro, você não acha. Aí você tem que olhar para cima, não tem como, não é Deus, é só Ele, é só Ele. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É Deus o socorro, é Deus o milagre, é Deus a libertação, é Deus a cura. Aquele negócio que eu não posso fazer, Deus, se eu firmar nele, Ele faz. Aleluia. Tem coisa que eu falo, irmãos, eu não tenho força, Senhor. Aí o Senhor falou: por que o Senhor falou para Josué: vai nessa sua força, vai Gideão, vai nessa sua força? Eles estavam todos falando: Senhor, Josué falando: Senhor, Moisés morreu, teu servo, eu agora estou sozinho, meu Deus, o Senhor manda ele, seja forte. Aí vai para Gideão: Senhor, os midianitas estão atacando aí, estão destruindo tudo, as lavouras, nós estamos ficando, eu sou o mais pobre, o mais simples dessa terra. Aí o Senhor fala para ele: vai na sua força. Que força, irmão? Deus. Até quando nós vamos entender que a força é Deus? Até quando nós vamos entender que o alicerce está em Deus? Até quando nós vamos entender que a palavra é de Deus? Amém. Não é quando nós vamos entender. E nós queremos seguir das nossas próprias forças, do nosso jeito, da nossa vontade, e vamos até que, em vez de nós subir, nós estamos descendo até que não tem mais onde descer, e nós ficamos: e agora estou no abismo? Mas glória a Deus que ainda tem uma mão estendida e falando: eu te seguro pelas tuas mãos, te chamo, aleluia. É maravilha, aleluia, Jesus. Sei que buraco você vai estar, mas eu sei que Deus tem poder de tornar a sua mão, de tirar a mão. Eu não sei para quem você está olhando, qual pastor que você olhou, qual irmão, qual cantor, mas eu sei que quando você olhar para Cristo, você vai ver o milagre, a graça, a misericórdia, a unção, o poder de Deus. E quando você falar: eu estou fraco, eu não dou conta, Deus vai falar: eu sou contigo. Está vendo, irmão, a diferença? E nós não temos força mesmo, não. Eu estou aqui para misericórdia, só Deus sabe. A gente
vezes, não pastorear a igreja, tem só uns 60 membros, 70 membros. Mas se pastoreia uma pessoa só, você vai ver. Pastoreia 2, 3, uma está diferente com a outra, uma vai pensar de um jeito, outra pensar do outro. Agora imagine, irmãos, aí você tem que estar ali orando, intercedendo, todos os dias orando, porque foi chamado, não foi, irmãos, é chamado, não tem como, está no sangue. Jesus chama, por isso que realmente pastor é um nome que deveria ser falado para qualquer pessoa por aí, não. O pastor fez isso, está preso. Que pastor? Não fala pastor, não, fala um homem, não sei quem, fala que está uma igreja. Não fala pastor, que a palavra pastor é honra. Pastor é aquele que busca, ora, chora, clama pelas suas ovelhas. Agora que eu falando de pastor, irmão. Eu sou pastor, irmão, eu sou pastor dos misericórdios, dos pastores. Mas tem muitos pastores de Deus. Olhe irmão, para Jesus, que é o nosso sumo pastor. Olhe para Jesus, que é o nosso sumo pastor. Mas vai dar tempo, meu Deus, as horas passou ali. Vai dar tempo de chegar aqui, irmãos, as 3 coisas importantes. Glória a Deus. Que o Senhor fala para nós olharmos para aqui o versículo 33. Lembrai-vos da mulher de Ló, olhar para ela. O maior problema aqui não foi, então, quando o Senhor fala para aquela mulher, Ló, sua esposa e suas filhas saírem da cidade e ir, porque a cidade seria destruída. Eu quero falar que você grava isso no coração. Você acha que o problema da mulher foi esse, ó? Ela vai andando, a cidade de Sodoma está lá atrás, está destruída. Ela olha, porque não foi olhar para o que estava no coração dela. Se o problema fosse olhar, todos nós não estaríamos aqui nessa noite. Verdade, aleluia. Glória a Deus. O problema que estava dentro do coração daquela mulher, isso que nós temos que entender. Mas o olhar dela veio a desobediência. Primeira coisa, desobediência à palavra de Deus. O Senhor falou: sai, vai para outro lugar, porque vai ser destruída. Então eu tive, não olhe para trás. Obediência, ela olhou. Então a questão dela virar o pescoço, ele falou, mas ela olhou para o Senhor. Ela desobedeceu, mas a questão não foi. Mas a desobediência maior estava dentro do coração. E é isso que às vezes está dentro do coração das pessoas. Não é pela roupa tal que você está vendo, às vezes você vê aqui pelo paletó, às vezes você vê uma pessoa com uma roupa mais simples, ou outro com um sapato mais simples. Não, a gente não vê, não julga crente por isso. Não, eu estou falando de ninguém. É o que está no coração. Mas que a gente tem que andar como crente, tem uma roupa decente, temos que dar testemunho, temos que andar como cristão, né? Não podemos andar só de calção na rua, homem de Deus, né? Homem só de calção aí, sem camiseta, que coisa feia. Mulher com as roupas esquisitas, não pode, irmão. É serva de Deus, isso não é para nós, igreja. Mas não é isso, mas isso faz parte, mas é o que está mais no coração. Aí a gente procurando aqueles detalhes e ficamos pegando aqui. Você viu aquilo, você viu? E olhando, irmão, olhe para Jesus, você vai ficar firme, você vai vencer, você vai conquistar o seu milagre, a sua bênção. Olhe para Jesus, aleluia. Nessa noite é o momento de olharmos para Jesus. Então a primeira coisa que nós estamos vendo aqui, que o Senhor quer falar para nós, é obediência, que fala em 1 Samuel capítulo 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Então a mulher desobedeceu a palavra de Deus. Então a cidade, irmão, o Senhor falou que ia ser destruída, e realmente foi destruída. Agora nós lembramos, você lembra quando Jonas foi pregar a palavra do Senhor em Nínive? Era uma cidade também, se você for ler a história de Nínive, irmão, era terrível, um povo mau, um povo cruel, mas Jonas pregou e aquela cidade foi o que? Transformada, o povo arrependeu. Por quê? Houve arrependimento, mas a cidade de Sodoma e Gomorra não teve arrependimento. Então a questão é isso, irmão. Se a
cidade só toma arrepender-se, chegasse, voltasse para Deus, não estavam zombando de Deus, irmão, brincando com as coisas de Deus, profanando as coisas do Senhor, e havia muitas coisas terríveis. Então o Senhor vai ser destruído. Se eu achar a ideia justa, eu não destruí não, mas se não, eu vou destruir porque ele não achou. Então sai com sua família. E eles então pegam o que poderia pegar, ali que estava com de levar, mas ficou lá o que? Sua casa, seu luxo, seu banco, que tinha lá de luxo, irmão. Hoje, nos nossos dias, seu carro, seu lar chique, sua mesa chique, tudo ficou, sua televisão chique ficou lá. Mas o problema é que a mulher, olhando para trás, porque o coração dela estava lá na cidade, nas coisas aqui da terra. É por isso que o Senhor manda nós olharmos para o céu. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa, olha o que nós vimos aqui. Não desejar. Aquela mulher desejou aquelas coisas lá da terra. Ela desejou o irmão que tinha lá. Tem muitas pessoas precisando ser libertas do coração porque ainda deseja as coisas do mundo. Ainda tem no coração, não está, até pode dizer, com o pescoço olhando para trás, mas lá no coração está lá. Eu ainda vou fazer aquele negócio, eu estou fazendo coisa errada. Meu Deus, Deus quer, irmão, nessa noite, fazer uma obra na tua vida. Olha o que a palavra diz: não desejar, não deseja, irmão. Não deseja aquilo que trabalha você ter comunhão com Deus. Não deseja aquilo que vai trabalhar a sua vida espiritual, vai atrapalhar uma vida que você busca a Deus. Não deseja, mas tem um desejo nessa noite de buscar a presença do Senhor. Tem um desejo de estar na casa do Senhor. Tem um desejo de orar. Tem um desejo de ler a Bíblia. Esse desejo que tem que estar no meu coração, no seu coração. Estava no coração da mulher. O desejo eram as coisas que estavam ficando. E morreu e não leva nada. Até quando nós vamos aprender isso também? E nós não vamos levar nada, irmãos. Verdade. Tudo fica, tudo passa. Nós temos que aprender a ser mais humilde. Nós temos que aprender a ser mais manso. Hoje, não, pisou no meu carro. Não, irmão, pisou no carro. Se Jesus fosse olhar para esse, pisou no carro do Senhor Jesus, colocou uma cruz nas costas do Senhor Jesus, quando pisou no nosso Senhor Jesus, ele podia falar: anjos, destrói esse povo. Mas não, ele falou: não, é alma, eu sou pecador, eu preciso libertar. Eu vou para o fim por essas almas. Eu entreguei minha vida por essas almas. Eu entreguei, nós também precisamos, irmãos, ser transformados. Jesus deixa o seu trono de glória, desce para nos libertar e transformar. E nós, temos feito, não quer renunciar a uma coisinha, não quer renunciar, irmão, a um joguinho de baralho, não quer renunciar, irmão, a uma bebida, não quer renunciar a uma mentira, não quer renunciar, irmão, a uma farrinha, não quer renunciar a uma bebidinha. Que é isso? Olha para Jesus. Aleluia. Olha para Jesus, que Ele vai te fortalecer, te dar vitória, te dar a bênção, fazer milagre na tua vida. Oh, irmão, se aquela mulher renunciasse tudo, falou: vai ficar, o Senhor é comigo, Deus é maior e poderoso. Ela com certeza estava ali com a sua família, nós, suas filhas, sua esposa, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz: lembrai da mulher que morre, porque, irmão, olha, ela desejou as coisas do mundo. Não deseja as coisas do mundo. Se teu irmão está abençoado, glorifica o Senhor, irmão. Ah, meu irmão comprou um carro novo, irmão, eu tenho prazer, eu queria, eu quero ver todo mundo de carro novo aqui. Mas tem pessoas que viajam de carro novo, vai falar: o que meu irmão está fazendo? Vai lá, ô irmão, misericórdia, chega com a roupa, fica de olho, tapete, me dá essa roupa para mim, mano, me dá, irmão. Meu Deus, sai invejoso em nome do Senhor Jesus. Vai olhar para Cristo, Ele vai te dar. Irmão, o que está acontecendo? Nós queremos ver a prosperidade das pessoas, a bênção das pessoas, as pessoas ser próximas, seja próximo, irmão. Tenha abundância na sua vida, mas reparta, tenha bênção com o Senhor na sua vida. Isso que é lindo da igreja na face da terra, é Deus, irmão, prosperar. Oh, irmão, comprou ali uma apartamento, glória, um carro novo, aleluia.
Irmão, que até quando nós vamos parar e ficar olhando para essa bandeira e não olha para Cristo? Deus deu para ele, para ela. Que bênção, a bênção é dela, você vai receber sua bênção. E aqui nós vamos para finalizar, irmão, que é muita coisa, mas vamos finalizando. Olhar para trás quando Deus não manda. Tem pessoas olhando para trás, para outros lugares, quando Deus não manda. Deus falou, não olha para trás para ela, para Jó, para suas filhas. E ela olhou para trás, para onde você está olhando. E eu quero falar para a igreja que nessa noite aqui está tendo um grande milagre, uma obra de Deus. E por que, pastor? Porque aqui está o nosso irmão Tavares, José Maria Tavares, evangelista. Ninguém está entendendo, mas foi o irmão que fica perto de ele, só para mim. Olha ele ali, ele ganhou essa irmã aqui para Jesus. Glória a Deus. A pastora para Jesus. O irmão Tavares não está indo na igreja mas ele veio nessa noite. Eu tenho certeza que foi buscar o Senhor. Às vezes, irmão está de lado nesse caminho, e tem vários irmãos, eu conheci eles, vem aqui, e a gente já tem um carinho simpático com essa família. Glória a Deus, Jesus. Mas eu creio que nessa noite, ele ganhou a pastora para Jesus. Ele veio aqui porque a pastora falou algo para ele, conversou com ele, e convidou ele a estar aqui nessa noite. Olha o que está acontecendo. Às vezes não está assim, não está nada, mas está uma guerra, não está uma luta. Quem aqui tem a presença de Deus, quem é espiritual mesmo sabe que é uma guerra. Porque quando Deus está falando, eu te amo, olha para mim, eu te chamo, olha que essa fala, não é hoje não, deixa para outro dia, você não dá conta, você não vai conseguir, vai por tanta coisa, irmão. Mas a palavra fala de Jesus é maior. Você agora com a fé. Você não está entendendo o que o Senhor está fazendo nesta noite. Você não está entendendo a obra do Senhor que o Senhor está realizando nesta noite. É obra de poder, aleluia. Porque, irmão, aqui temos aqui o evangelista. Glória a Jesus, irmão Vanderlano. Orando, apresentando com certeza os pastores, consagrou o evangelista, irmão Carlos, diáconos, presbíteros, diaconisa, foi chamada de Deus, e ele é um evangelista que está afastado do Senhor. Mas ele vai voltar, eu creio na vitória de Deus. Por isso eu estou falando, irmão, nós vamos agora pegar, participar da igreja desse momento especial. Mas o maior momento, além de nós participarmos como filhos do Senhor, é a vida dele para Cristo. Aleluia. É a vida de quem está aqui para Cristo. É a vida de quem aceita Jesus para Cristo. É a vida de você, se você aceitou Jesus, aceite hoje. Se você, aleluia, meu querido irmão, louvado seja o nome do Senhor, está passando, volte hoje. Se você está passando por uma dificuldade e não aceitou, hoje é o dia do Senhor na sua vida. Porque como Sodoma, a cidade ali não foi destruída, a Bíblia diz que vai ser destruição dessa terra. Nós estamos vendo, igreja, olhe para Jesus nessa noite, olhe para Jesus, e isso é oração, isso é simples oração, isso é a igreja clamando, assim, irmão clamando, por isso ele fala, irmão, vem orar, tem alma precisando, a sua esposa precisa, o teu filho precisa, o teu vizinho precisa, vem orar, glória, e a pessoa não passou, não vou hoje, vem orar, irmão, vem estudar a palavra, é domingo, terça e sexta, vem buscar o Senhor, faça a semana, sem vir na igreja não, irmão, você vai ficar fraco espiritualmente, nunca vai crescer, vai ficar do mesmo jeito, toda a vida, vem orar, irmãos, alguém da tua casa está precisando, você está precisando, o Jesus sempre estava orando, e falou para os discípulos, ora sem cessar. E os discípulos vão orar com o Senhor Jesus, fica cansado, começa a dormir, Jesus desce lá e fala, vocês não conseguem orar comigo nem uma hora. Aí a gente chama para orar e fala, irmão, você não vem orar. Pastor, não deu, não sei o quê.
precisa de Deus, precisa da palavra, precisa do milagre, precisa de uma cura, precisa de uma bênção, precisa do poder de Deus, precisa respirar, precisa tocar, precisa trabalhar, precisa alimentar, mas não vem orar. O que está acontecendo? Quem que é isso? Não é para repreender o inimigo que está impedindo vir, ou é preguiça? Meu Jesus querido, o que está acontecendo com a igreja malvada e do poder? Que não dá conta de orar, não dá conta de vir no culto, ouvir a palavra de Deus. O que está acontecendo? Se não é o inimigo tentando parar a tua vida, você não está percebendo. Se não é o inimigo que está numa guerra querendo destruir a tua casa, a tua vida, você não está percebendo. Vem orar, vem clamar, vem buscar a Deus. Desperta, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Desperta, porque participar da ceia é bom, cantar hino é bom. Aí você vai ver a palavra, finalizamos aqui. Aqui tem cantor, Deus levantou. Tem pregador, Deus levantou. Tem obreiros, diáconos, presbíteros, Deus levantou. Mas adoradores, Deus está procurando, aleluia. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Obrigado, meu irmão. Tem cantor, tem pregador, tem pessoas aí, irmão, mas cadê, aleluia? Cadê os adoradores que adoram em espírito e verdade? E essa palavra do Senhor fala, e eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e verdade. Ele não fala, eu estou procurando pregador, eu estou procurando cantor, eu estou procurando quem está na mídia para me pregar, não está procurando nada disso. Mas ele está falando, eu quero adoradores. Onde tem adoradores? Onde que quer por gentileza? Onde tem adoradores? Onde tem adoradores? Aleluia. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Onde está o adorador? Aleluia. Eu quero nessa noite finalizar. Tem alguém, eu quero convidar você se está afastado. Eu quero orar já por você. Se o nosso irmão José Maria Tavares permite falar, eu estou falando aqui com carinho. Meu irmão, porque nós amamos você.